Aqui pega a visão, aqui não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração, tipo uma proporção. A cada batida a mente aprende com o Enem, de forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos. Esse é o Saber e Verso Podcast, é um projeto do Pré-Vestibular Social Jorge da Paz Almeida. É um projeto mais ciência e ele está sendo gravado aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Estamos com a professora Gisele Almeida, do curso de Ciências Sociais. Pode se apresentar, se você quer. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, eu sou Gisele, me considero migrantóloga, como eu gosto de dizer, ou seja, uma pessoa que estuda migrações. E eu vim aqui partilhar um pouquinho desses saberes com vocês. Então, também estamos com a tutora Ruth Machado, de Geografia do Pré-Vestibular Social. Oi, gente, como vão? Eu sou a Ruth, né? Estou há 2 anos como tutora no Pré-Vestibular Jorge da Paz. Reta final, né? Agora só faltando a defesa do meu TCC, graduação, licenciatura, já puxando, né, para o bacharel e projeto de mestrado aí. São meus planos futuros, construindo a minha trajetória, né? É isso aí. Hoje, rapaziada, a gente vai falar um pouco sobre as questões das fronteiras e como as migrações influenciam na formação e na produção do espaço, em escala micro e macro. Professora Gisele, a gente tem uma questão aqui muito pega que você me mandou para mim. O que a gente fala sobre migração de imigrantes, mas afinal, o que é a migração? Ah, legal. Eu gosto de começar pelo conceito, né? Porque, inclusive, o que a gente estava comentando, alguém que vai sair de férias, aqui em Campos é muito comum, o pessoal passa a temporada no Farol, passa a temporada em São João da Barra. Isso não é migração, isso é um deslocamento, né, que a pessoa faz de férias, uma viagem de turismo para outro lugar. A gente chama de migração quando acontece um deslocamento que ultrapassa uma fronteira, né, uma fronteira que pode ser municipal, estadual ou mesmo internacional, né, e com o objetivo de estabelecer uma residência definitiva nesse destino. Então, até o que a gente estava falando, um aluno que sai daqui de Campos para fazer uma mobilidade internacional, vai passar 6 meses em Portugal, por exemplo, né? Esse aluno ele não é um migrante, porque ele sabe que ele vai voltar. Ele está indo em função do que a gente chama, né, nos conceitos de mobilidade estudantil. Então, quando a gente fala de migração, a gente está falando especificamente desse deslocamento que tem o objetivo de estabelecer residência definitiva. Entendi. Agora, tutora Ruth, qual é a diferença entre imigrante e emigrante? Sabe dizer? É uma pergunta muito boa, né? Porque é comumente confundido, né? Então, quando a gente fala de imigrante, a gente está se referindo à chegada, né, de uma pessoa a um novo país. É isso, né? Então, por exemplo, um brasileiro que sai aqui, né, do Brasil, né, para a Alemanha, por exemplo, ele vai ser um imigrante. Já a emigrante é a saída, é o seu deslocamento, né, para um outro país. Então, é o mesmo exemplo. Um brasileiro que vai para a Alemanha, ele é um emigrante aqui. É isso mesmo? Sim, só para complementar, por exemplo, quando a gente fala emigração brasileira, a gente está falando dos brasileiros que saíram do Brasil para morar no exterior, não importa o país. Sim. Agora, se eu vou tratar a imigração brasileira, quando tem o I na frente, eu tenho que ver qual país que eu vou olhar, então. Aí é os brasileiros na Alemanha, são os brasileiros em Portugal, né? Então, o I indica aonde o migrante foi, e o E, da onde ele saiu. Nesse exemplo da Ruth, o brasileiro é imigrante na Alemanha e ele é emigrante do Brasil. Entendi. Agora, qual a relação da xenofobia? Qual a relação da xenofobia e qual a relação com as migrações? Quais as consequências para os imigrantes? Bom, vamos lá, né? A gente fala que a xenofobia é a aversão ao estrangeiro, né? É mais do que um preconceito, mas ele é mais do que um preconceito no sentido que ele define uma relação
de não aceitação desse outro que vem de fora. Sim. Na literatura, né, em desenhos, é bem aquela figura do estranho, né, alguém que chega de fora, o forasteiro. A gente tem várias palavras do uso comum para indicar essa conotação negativa, né, que a maneira como a gente fala, ele é um estrangeiro aqui. A gente não está falando de uma maneira gentil, né? Ele é um forasteiro. Então, essas formas, né, elas indicam essa xenofobia, que é essa recusa de olhar quem é de fora como alguém que é igual a gente. Então, assim, a xenofobia acaba acontecendo porque, como essas pessoas se deslocam no espaço, tem um autor que eu adoro, que é o Sayad, Abdel Malak Sayad, que é um autor de origem argelina, estudou na França depois com Bourdieu. Ele vai falar que a migração não é só um deslocamento no espaço, né? Vocês que são da geografia, não é só no espaço físico, né? É o espaço também religioso, político, social, cultural. Então, esse encontro das duas culturas, das duas nacionalidades, né, quando o migrante se desloca, ele pode causar, né, em quem está recebendo, na sociedade de destino, que a gente chama, essas posturas e práticas xenófobas, que são práticas de preconceito, ou até mesmo dentro do Brasil. Às vezes a gente vê em São Paulo, em função da imigração nordestina, a gente vê também muita produção de estereótipos e estigmas em torno dos nordestinos que foram, particularmente para São Paulo, né, nos discursos de xenofobia, né, de discriminação, né. Entendi. Por que migrar para os países que estão na Europa? Como o seu estudo de brasileiros que vão para a França? Por que essa vontade de ir para a Europa? Por que essa força que os brasileiros, com o estudo que você tem, eles querem ir para a França, querem ir para o país da Europa? Qual é esse sentido? Qual a relação que a gente tem com isso? Tá. Bom, uma coisa que é importante a gente pensar é que o mundo, tal como a gente conhece hoje, ele foi delineado a partir da modernidade, do projeto, né, de colonização pela Europa, do mundo, né? Então, assim, o que a gente chama da sociedade contemporânea, sociedade capitalista, ela é uma sociedade que nasceu e se desenvolveu na Europa. Então, a gente tem, digamos assim, né, uma exportação dessa cultura, desse modo de produção econômico, né? E isso acabou configurando uma relação de violência e dominação com as áreas que foram colonizadas. Então, né, você que eu digo assim, né, o projeto colonial, ele destruiu as economias de subsistência, as culturas originárias. Então, assim, o que a gente, né, percebe é que, mesmo o fim do colonialismo, em termos políticos, né, o Brasil já é independente há muito tempo, mas há uma divisão que permanece entre os países, né? Entre o que a gente chama o sul global e o norte global, uma relação extremamente desigual, porque os países do norte são os países mais ricos, não porque eles são mais ricos, porque eles trabalham mais, são mais inteligentes, eles são mais ricos porque eles foram, né, os sujeitos que realizaram o projeto de colonização. E essa modernização que a gente viveu no sul global, a gente, que eu digo Brasil, América do Sul, África, foi um projeto sempre em atraso em relação à Europa. Sempre com, né, o que a gente pode, em uma linguagem bem comum, dizendo assim, o que não servia mais lá, né, a nossa industrialização, o que não servia mais lá é o que vinha para cá. Então, isso se reflete no mercado de trabalho, isso se reflete na riqueza, isso se reflete nas políticas sociais que os países têm condições fornecer aos seus cidadãos, né, como escola, saúde, educação, transporte público. Por que na Europa tudo funciona melhor, né? Porque eles tiveram mais dinheiro e tiveram condições de consolidar um estado de bem-estar social, o que aqui no sul global não foi possível. Então, você cria uma série de disparidades entre os países que faz com que as pessoas, na medida em que elas começam a conhecer mais pessoas que foram e saber, porque isso
tecnologias de informação e comunicação, elas facilitam muito esse processo, não que ele não houvesse antes, né? Já tem estudos que mostram que no período colonial se fazia isso por cartas, né? Mas é claro que a instantaneidade de um WhatsApp, antes do WhatsApp era o Skype, isso permite com que as pessoas tenham acesso. Então, um trabalhador da construção civil, por exemplo, que no Brasil pode estar desempregado ou ganhando pouco, ele pode ser muito bem remunerado em alguns países da Europa. E se ele conhece alguém que está lá, ele vai saber dessa oportunidade. Isso facilita com que as pessoas desejem sair do país, né? Fora estudantes, trabalhadores também qualificados que vão por conta da globalização. Então, há uma série de fatores. Não é só, né, essa questão econômica, mas quando a gente fala da migração, particularmente econômica, dessas pessoas que buscam um emprego melhor, um salário melhor, a explicação está muito assentada dessa maneira que eu falei, né? Mas existem outros motivos que levam as pessoas a migrar que vão suscitar outras explicações. Aí, como eu já falei muito, eu prefiro passar a palavra e a gente vai continuando, assim. Tá bom. Ruth, quais as questões e as razões pelas migrações hoje? A gente vê, sim, que são muitas, né? A gente tem desde aquela migração voluntária, né? Assim também como a gente tem aquelas que são forçadas. Então, como a professora estava falando, né, tem a questão econômica, né, que as pessoas elas migram para poder irem em busca de melhores condições de vida, sociais também, né? Muitos vão também migrar para estudo ou até mesmo casamento, que é algo comum, né? Também tem questões de conflitos, né, guerras, que forçam que essas pessoas elas são forçadas a deixar o seu país, e também as questões climáticas. Se eu não me engano, né, na África Oriental, as pessoas estão passando por essa questão das questões climáticas, né? É um período muito extenso de seca, um período muito extenso de chuva, e as pessoas elas não conseguem se desenvolver naquele local, e elas acabam sendo forçadas a migrar por essas questões aí. Acho que é isso. Eu posso complementar uma coisinha que, assim, né, para quem está estudando para alguma prova, foi perfeito o que a Ruth falou, mas só complementar que a gente dá o nome para o migrante forçado de refugiado. Então, se aparecer essa palavra, o que quer dizer, né? Quer dizer que é alguém que migrou, mas não é uma migração voluntária, né? Ah, eu quero, né, tentar a vida e a sorte em outro lugar. É uma migração em que o deslocamento passa pela preservação da vida da pessoa. Então, a gente tem a Convenção Internacional do Refugiado, que ela foi estabelecida em 1951 pela Organização das Nações Unidas e que, com algumas pequenas alterações, ela segue tendo validade até hoje. Nessa convenção se estabelece que tem direito ao refúgio as pessoas que estão fugindo de guerras, de perseguições políticas, religiosas, né? Então, nesses casos, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né, que mais recentemente, que causou um grande fluxo de emigração, né, de refúgio. Então, assim, quando a gente fala de todo refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Eu gosto de falar essa frasezinha que parece confusa, mas que é um jeito muito claro da gente entender. Ou seja, se deslocou, atravessou uma fronteira, é migrante. Mas eu fiz isso porque eu quero, eu tenho opção, então eu não sou uma refugiada. Eu fiz isso porque minha vida depende disso, então eu posso pedir refúgio em outro país. Aí é uma maneira de você pedir para outro país para poder viver nele, né, o que a gente chama pedir refúgio, é você ter o direito de viver naquele país por conta da situação que está no seu lugar de origem, né? Entendi. Vamos pegar um recorte aqui do Brasil que teve, acho que não foi tão recente, mas foi uma construção da cidade do Rio de Janeiro, né? Que de acordo com a história do Rio, as pessoas que moravam no Morro do Castelo tiveram suas casas demolidas, e isso pode ser considerado uma forma de imigração? Se sim, por quê? Tá. Vamos lá.
Tem uma questão que todo o deslocamento forçado, esse caso a gente está falando de um deslocamento forçado, né? As pessoas foram obrigadas a sair, né, daquela região, assim como a Ruth falou das alterações climáticas. No Rio Grande do Sul, a gente acabou de ver uma série de cidades, né, enfrentaram um problema em que as pessoas tiveram que se deslocar para cidades vizinhas. Há um debate conceitual em torno disso, né? Na medida em que, por exemplo, o Acnur e a ONU ainda não incorporaram a noção de um refúgio ambiental, né? Como uma condição para a pessoa solicitar refúgio. Isso não está claro ainda na convenção. Então, isso é um debate político, porque isso significaria, né, aumentar muito, né, a demanda por refúgio no mundo. Então, há uma discussão aí que é conceitual, mas também política, né, que nos leva a pensar que o deslocamento interno ele não vem sendo contabilizado pelo Acnur como refúgio, né? Mas não deixa de ser uma migração. Agora, se a pessoa foi para outra cidade em função desse deslocamento, se ela saiu do Rio de Janeiro, ela fez uma migração, né, forçada, no caso, porque ela foi despejada, ou a área dela sofreu uma desapropriação, né, e por aí vai. Mas, né, na medida em que ela só muda de bairro na cidade, a gente não pode falar de imigração, a gente fala de um deslocamento interno forçado, às vezes até dentro do próprio país, né? A gente fala em deslocamento interno e não em refúgio, pela mesma questão, que a pessoa não saiu do país para pedir refúgio em outro lugar. Mas eu estou querendo mostrar aqui que as questões conceituais, elas nos balizam a pensar, mas elas precisam ser problematizadas, porque elas revelam forças políticas. E, de novo, aquela história do sul e do norte global, né? Por que a gente tem hoje muitas pessoas morrendo no Mediterrâneo, né? Que elas querem chegar à Europa e elas não são aceitas. Então, você tem aí uma política que é uma política que vai dizer quem é bem-vindo e quem não é bem-vindo, né? E, em último caso, uma política de morte, né? Porque se você olhar o número de pessoas que morrem por ano tentando migrar, tem crescido anualmente. Tem até um projeto que chama Missing Migrants, né, que seria migrantes desaparecidos. E ele contabiliza o número de migrantes mortos, tanto por área terrestre quanto por área marítima, enfim. E isso mostra para a gente que hoje as migrações viraram um tema assim incontornável para a gente pensar as relações internacionais, né? E também pensar que a burocracia, quando as pessoas conseguem passar, elas sofrem pelos centros de habitações que eles têm que passar, e uma burocracia que tem que manter a casa limpa, tem que ter um emprego, e tipo, as pessoas não dão emprego para essas pessoas, e elas são deportadas novamente. Tem até um filme no Netflix que é muito interessante, mas aí tipo, é meio que um terror, eu não sei, eu acho que é Nós, ou uma parada assim, e tipo, eles são refugiados, aí tipo, eles têm uma filha, e eles ficam sendo assombrados por essa pessoa, porque as pessoas que moravam naquela casa também estavam naquele barco junto com eles, e aí é um peso que tem na casa, eles são assombrados, e isso daí também retrata como Londres trabalha com o sistema de imigração, como eles utilizam as políticas com refugiados, e eles sofrem racismo por todo mundo ao redor. Tipo, é muito interessante esse filme, eu vou procurar o nome dele e vou citar aqui, que eu acho que não é Nós não, mas é outro filme. E vamos passar para a última pergunta, professora, que seria quais as influências das políticas para o processo de imigração entre os países? Eu acabei já, né? Eu sou tão falante que eu já comecei a falar, né? A questão é que hoje os países centrais, os centrais que eu chamo, né, Europa e América do Norte, né, centrais do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, né? São os países que, né, numa linguagem bem comum, tem a faca e o queijo na mão. São os países que mandam, né? Quando a gente fala em ONU, né, o veto dos Estados Unidos, então é importante a gente pensar que esses países eles têm interesse em receber mão de obra qualificada, sobretudo, né? E às vezes não muito qualificada, no sentido que, por exemplo, hoje há um aumento da demanda no mercado que a gente chama de trabalho do cuidado.
né, que é um trabalho que tem sido feito em grande medida por mulheres, inclusive por isso o aumento da migração de mulheres, um processo que a gente tem chamado de feminização, que é em função do envelhecimento da população, você tem uma demanda de cuidado de idosos, em função das mulheres estarem, né, cada vez mais atuante no mercado de trabalho, você tem uma demanda com os cuidados de casa, das crianças, né? Enfim, isso tudo faz com que haja uma grande demanda por trabalhadores e trabalhadoras do cuidado na Europa, né, e nos países centrais de maneira geral. Então, assim, há, por um lado, uma dependência da mão de obra estrangeira. Só que há a xenofobia. Então, o Sayad, que eu falei antes, ele tem um texto dele que ele fala o que é um migrante. E ele vai definir, do ponto de vista da França, que é o caso que ele estuda, o migrante é aquele visto como um trabalhador. Um trabalhador que pode ser dispensado a qualquer momento, ele não é visto como um cidadão. Então, há políticas que favorecem a entrada de determinadas pessoas, né? Por exemplo, se você tem dinheiro, você consegue vistos simplesmente por pela sua conta bancária. Se você é um trabalhador altamente qualificado, eu, por exemplo, fui fazer pós-doc em Portugal, eu não tive problema com o meu visto. Ao contrário, eles querem que você vai ficar lá um ano gastando e consumindo, e depois disso vai voltar porque você é professora da universidade. Agora, se eu quisesse, né, migrar para trabalhar, eu já teria encontrado muitas outras dificuldades e talvez não tivesse conseguido o visto para ir. Então, assim, há uma política que a gente chama seletiva de quem é bem-vindo. E é por isso que eu falo, não se separa dessa política que eu vou aqui, né, citar um autor camaronês que se chama Mambembe, que é uma política de morte, né, uma política que seleciona quem tem direito a ter direitos, né, e quem hoje em dia estaria dispensável. Não sei se eu estou, né, aprofundando demais, mas eu acho que é interessante, né, que quando a gente fale desse debate hoje, que a gente tire essas visões simplistas, né, de que as pessoas elas querem ir e elas não conseguem, porque também elas deviam aceitar que a lei falou que elas não podiam ir. Mas a gente tem que falar quais são as condições que estão fundamentando, né, essas leis, quais são as condições que estão fazendo as pessoas se colocarem nesse movimento. Eu não vou falar muito mais, mas eu só quero ponderar, assim, só para entender, assim, quando a gente fala de migração voluntária, uma migração econômica, né? Não sei se vocês já viram, né? Tem no Mediterrâneo, os acidentes acontecem porque as pessoas usam embarcações não apropriadas, né, para fazer a travessia. E o que eu falo, quando eu dou aula sobre isso, eu falo assim, gente, o que faz uma pessoa entrar num barquinho daquele para atravessar não pode ser só porque ela quer um salário maior. Entende? Eu ganho 2.000 aqui no Brasil, se eu for para a Europa, eu vou ganhar. Eu falo, quem tem uma vida minimamente digna não vai aceitar entrar num barquinho daquele para fazer a travessia. Quem entra é porque está desesperado, precisando de dinheiro. Então, é um debate também que essa migração econômica, até que ponto ela é voluntária, né? Ou até que ponto aquilo não se torna a única saída da pessoa. Assim como os venezuelanos que estão vindo para o Brasil, né, vieram mais em massa há um tempo, né, em função da crise na Venezuela também. Esses migrantes, a maioria deles, se você perguntar se eles querem voltar, eles vão falar que eles querem voltar. Eles saíram porque eles não estavam conseguindo sobreviver. Então, tem uma questão que é importante da gente pensar também, né, nas desigualdades sociais, nas questões que vão promover esses deslocamentos e até que ponto as pessoas ficam livres para permanecer ou para migrar, né? É verdade. A gente sempre traz um artista ou recita um poema. Hoje a gente não teve artista, então eu vou recitar um poema do angolano Moisés Thiago Antônio. Hoje ele é residente da cidade de Curitiba, aqui no Paraná, e ele fala no poema Sou imigrante. Sou imigrante da além, lá do outro lado do oceano, forçado a abandonar o país, sim, o país de origem, que há séculos venho lutando, querendo viver, batendo as portas nunca desenterradas, sempre enterradas. Não tenho terra, lá de onde eu venho, do qual vos chamais ou dizeis ser a minha terra. Ou era igual a uma flecha, querendo ir para frente,
e eu era cada vez mais puxado para trás, com mais força, e tanto me puxaram, fui lançado veemente para atingir o alvo, e vim parar aqui. Sou imigrante, não tenho terra, tudo é terra, não importa se aqui ou lá. Quem dera que não houvesse fronteiras, quem dera que não houvesse leis. Leis que essas que nos prendem, separam, hostilizam, injuriam e embalam. Ó, se não houvesse fronteiras, divisões geográficas. Aí continua, se vocês quiserem ler o poema, Sou Imigrante, do Moisés Thiago Antônio. É isso aí. Gente, vou passar para as considerações finais já. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu o episódio de hoje. Agradecer as convidadas presentes, a professora Gisele, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá bem. Eu só vou fazer uma propaganda, gente, que é, eu tenho um projeto de extensão, que é um perfil no Instagram, Sim. que é @gepmig.uf. Como que escreve esse Gepmig? GEPMIG.uf. Nesse perfil tem uma série de postagens que vão falar sobre aspectos que envolvem as migrações, mas o que pode ser bem legal para vocês é que a gente faz várias dicas de filmes, séries, livros, e, inclusive, a gente está em vias de um lançamento desse perfil no TikTok. Então, segue a gente lá no Instagram para poder ficar sabendo quando a gente vai chegar lá no TikTok, que está assim... Eu só não falo a data agora porque não posso errar, mas está quase lá, estamos conseguindo. E isso daí é bom também porque são várias dicas. Se cair alguma coisa no Enem sobre imigração, você já vai estar certamente atualizado. Ruth também, se quiser falar alguma coisa, professora de geografia. Só agradecer, né, o convite mais uma vez. E que sejamos gentis, né, gente? Com quem chega, né? Com quem está aqui. É isso. É isso aí. Douglas, meu faixa, que fica por trás das câmeras aí na produção, sempre deixando forte na edição dos vídeos. Vou pedir para vocês seguirem o pré-vestibular social Jorge da Paz Almeida nas redes sociais, pelo Instagram, seguir a gente aqui no YouTube, no Spotify também. Pedir para vocês deixarem um like no vídeo e deixar um comentário. E não esquece de compartilhar esse vídeo para o amigo de vocês. Valeu. Só lembrando, eu esqueci, vou procurar o nome do filme aqui, era O Que Ficou para Trás, do... Como é que é o nome dele? Do Remy Wicks, tem na Netflix, se vocês quiserem ver. Só que é terror, então, tipo assim, quem não tem medo... No meu perfil tem várias dicas de filmes que não são de terror, hein? Então vamos olhar lá. Valeu, rapaziada. Aqui no sabe, o verso tá no som, cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração, tipo uma proporção. A cada batida a mente aprende com o Enem, de forma diferente do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, saber e verso, seja bem-vindo.